Muito bom dia! Boa tarde, boa noite. Bora para o nosso dia 35. Já tô perdida aqui nos dias, né? Dia 35 do livro Uma Vida com Propósito. Estamos começando aqui esse dia 35, caminhando para o fim. E hoje eu trouxe algo assim, bem diferente do que o livro traz. Alcione chegando. Bem-vinda, Alcione. Estou estudando o livro Uma Vida com Propósito. Estamos no dia 35, uma peregrinação de 40 dias. E hoje eu trouxe algo bem diferente do livro, porque teve uma frase do livro que me chamou a atenção. O nome do capítulo é O Poder de Deus na Nossa Fraqueza. E a gente já falou sobre como extrair, né, os aprendizados daquelas nossas fraquezas e das experiências que a gente viveu. E aí teve uma frase, ele diz assim, Jesus considera pobres em espírito os que reconhecem suas próprias necessidades. E aí a gente falou de necessidade um dia desses, né? E esse pobres em espírito me lembrou as bem-aventuranças. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui no dia 35? As bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que empreendem e tomam a lição da bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que empreendem com essa, vamos dizer assim, com esse manual do servir a partir das bem-aventuranças. Então, diferente do que traz e propõe o livro, eu vou trazer as bem-aventuranças, tá? Vou colocar o tema da nossa live aqui. As bem-aventurados. Os que... Bem-aventurados. É sobre isso que a gente vai falar. Bom, então bora lá. Deixa eu mandar os aviãozinhos aqui pra minha galera. A Giovana não tá mais podendo assistir ao vivo. Bora lá. Então, bem-aventurados os pobres. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que a gente já viu aqui sobre reino dos céus? O que é o reino do céu? Buscai primeiro o reino do céu e tudo mais vos será acrescentado. A gente viu isso, que buscar o reino do céu é a gente viver no nosso... Isso é o reino do céu. O eterno agora. Aqui é passado, aqui é futuro. E o eterno agora é o reino. Busque primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Busque primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então, a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas, afinal de contas, o que é ser pobre em espírito? O que eu trago para mim sobre as bem-aventuranças, sobre o que é ser pobre em espírito? É sobre a gente se despojar dos excessos. É a gente abrir mão dos excessos. Do excesso, muito do que a gente traz, que nos impede de viver o reino dos céus, está no excesso que a gente traz do nosso passado. Passado. Está muito do que a gente traz nas nossas histórias. Muito bom dia, Helena linda. Eu vou trazer as bem-aventuranças hoje no dia 35, no lugar dos tópicos que o livro propõe. Por quê? Porque sim.
que para mim faz mais sentido. Teve uma frase lá que ele falou que fez mais sentido para mim. Então, quando a gente olha para o nosso momento presente, para esse eterno agora, e a gente sente a vida batendo, latejando no nosso coração, e tem essa plena convicção de que nada, absolutamente nada nos falta, eu consigo abrir mão me despojar dos excessos, daquilo que eu ainda buscava olhando para trás. Hoje, na minha caminhada, eu lembrei de uma das coisas que acontecia muito comigo, e se a gente olhar, presta atenção na condução de uma criança, né? Uma criança vai fazer algo, ela ainda não sabe dar nome nas coisas. Ela não sabe o que é medo, o que não é, ela não sabe dar nome para as emoções. Quem nomeia as emoções percebidas por aquela criança são os adultos que estão ao redor dela. Então, vou dar um exemplo. Teve uma criança que veio aqui na minha casa, que ela foi passar perto do gatinho e ela fez assim, bem encostada na parede, assim, para passar. Aí a mãe falou, ai, você tá com medo. Aí a criança repetiu, medo. Então, toda vez que ele vê um gato, ele vai associar a palavra medo, mas de repente ele nem tem medo de gato. E aí, minha gente, eu tô falando de bem-aventurados pobres em espírito. É a gente começar a resgatar essa audácia de nos despojar dos nossos condicionamentos. Porque por muitas vezes nós ainda olhamos para trás para buscar aquele olhar de aprovação. Assim foi quando eu usei uma tornozeleira depois de mais de 30 anos, depois de uma fala do meu pai. Foi o momento que eu rompi aquela obediência cega. Quem usa a tornozeleira é puta. Eu trouxe isso para minha vida. Eu quase não estava mais usando adornos. E eu gosto. O que eu fiz? Eu fui lá, quando eu fui casar com o Marcel, e fui comprar bijuteria para o meu casamento. E eu vi uma parede gigantesca de pulseiras e tornozeleiras. Era como se eu estivesse olhando para trás e ouvindo aquela voz ainda me dizendo. Eu ainda olhava para trás, buscando aquele olhar de aprovação. Uma criança, quando ela está avançando em determinados espaços, ela olha para trás buscando a aprovação do papai e da mamãe. O que é se tornar pobre em espírito? É a gente abrir espaço, passar limpo esses condicionamentos, para que nós se sintamos livres, ousados, como uma criança bem curiosa, de falar, deixa eu ver se isso aqui, eu tenho medo disso aqui mesmo? Será que é verdade esse medo? Será que é meu? Ou será que é do outro? Quando a gente começa a olhar para o eterno agora, tanto que ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é aqui, ó, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Mas o que é? Eu tô aqui me desbravando nesse movimento. Quantas vezes eu tive que engolir o choro? Hoje a gente não precisa mais. Hoje eu não preciso mais engolir o choro. Entende? Então, esse é o movimento da primeira bem-aventurança, de se tornar pobre em espírito, se despojar dos excessos, para que a gente possa, de verdade, viver a essência da centelha divina que habita em nós, no nosso empreender. Segundo ponto. E aqui até escrevi uma coisa aqui, ó. Onde a gente se perde? Olhando para trás. Quando a gente se perde, pode observar. Ó o Rafa chegando. Quando a gente se perde, pode observar. A gente está olhando para trás, a gente está olhando para as dores que a gente viveu. Quando a gente fica com medo de avançar na vida, é porque a gente ainda está olhando para trás, para o passado. E aí a gente não consegue avançar. Então, quando a gente se perde? Quando olha para trás. Lembra de quem guia aqui, quem dirige um carro, não dá para ficar dirigindo olhando no retrovisor. O retrovisor é
um espelho desse tamanhinho. A gente tem que olhar no para-brisa, nas infinitas possibilidades. Quanto mais eu olho para trás, mais eu me perco. Então se liga. Pega aqui essa primeira sementinha. Quem está chegando, sejam muito bem-vindos. Se virar alguma chave, se você encontrar alguma sementinha que germine para você prosperar e viver a abundância que você tem direito, como filhos únicos e amados do Criador, pode colocar esse emoji que eu vou saber que está fazendo sentido para você, tá? Ponto 2. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. O que é ser uma pessoa mansa? O que é a mansidão do coração? Não tem nada a ver com ser capacho, não tem nada a ver em fazer tudo pelo outro, não tem nada a ver em se anular. Isso não é mansidão de coração, tá? Isso muitas vezes é o primeiro ponto. Eu ainda tá olhando para trás. Eu ainda busco aprovação e reconhecimento dos meus cuidadores. A mansidão de coração, ela tá muito mais alinhada com o processo de inclusão. A mansidão de coração é manso de coração aquele que inclui e é tolerante, vai se tornando tolerante com o erro do outro. Eu não passo mais a buscar culpados na minha história. Eu não passo mais a buscar culpados no meu empreender. Eu passo a olhar para dentro de mim e observar o que eu ainda estou resistente a aprender. Qual o ponto da arrogância que ainda me prende, que não me permite possuir aquilo que é meu por direito nessa terra? Se você não está acessando a abundância, a prosperidade que você tem direito, ainda tem um ponto de arrogância dentro do teu coração. Então, manso e humilde de coração, muitas vezes, é a gente poder olhar para o erro do outro, para a falha do outro, e aceitar e tolerar e saber que somos humanos e passíveis de erro também. Uma pessoa que é mansa de coração, ela não tem um nível de intolerância com a imperfeição do outro, porque ele se vê imperfeito. Ele se vê necessitado de novos aprendizados. Uma pessoa mansa que vai possuir a terra, como diz aqui, os mansos possuirão a terra, é porque essa pessoa ela vai estar com o coração disponível para o aprendizado. Eu lembrei algo aqui. Acho que não cabe falar. Mas eu lembrei de uma coisa, eu vou até anotar aqui. Enfim. Aí, o que acontece com o manso que possuirão a terra? A tolerância se torna uma virtude. A tolerância se torna uma virtude. Eu paro de criticar, eu paro de julgar. Porque se eu olhar muito, aquele ato que eu critico, que eu julgo, pode observar. É doloroso isso, tá? Mas aquele ato que eu critico e que eu julgo, é exatamente o mesmo que eu faço de forma inconsciente. Então, cada vez que você apontar o dedo para alguém, criticar alguém, julgar alguém, abaixa o dedinho e olha para você. Aí você vai enxergar o ponto da arrogância que te impede de ser manso de coração. E isso vale para a nossa vida e para o nosso empreender. Tá? Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O livro traz o ponto de que Deus, ele tem poder nas nossas fraquezas. E as bem-aventuranças traz essas fraquezas da nossa alma, do nosso ego, traz as fraquezas da nossa humanidade. Só que aqui, por que eu trouxe as bem-aventuranças? Porque ele fala da nossa fragilidade, mas ele fala que se a gente dá conta de atender as nossas necessidades, o que a gente ganha em troca disso? Qual é a nossa recompensa? Então, bem-aventurados
os que choram, porque serão consolados. A recompensa daqueles que choram é que serão consolados. A recompensa dos pobres de espírito é porque terão o reino dos céus. A recompensa dos mansos é que possuirão a terra. No livro ele não traz quais são as recompensas. E nós somos movidos por recompensas. E muitas vezes, a gente está aqui no movimento falando de empreender, a recompensa que a gente espera dentro do nosso empreender é o fruto, é o resultado. Só que não existe resultado se não tem o processo, se não tem a jornada. Entende? E a jornada começa dentro. Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. Eu deixei 2 perguntas para esse tópico aqui que eu quero que você leve para o teu coração. Qual foi a última vez que você chorou? Talvez você nem se lembre. Agora, a segunda pergunta. Qual foi a última vez que você engoliu choro? Talvez essa tenha sido ontem. Quantas vezes você passa por raivas, por frustrações, por desilusões, por angústias, que você sente aquele nó na tua garganta. Só que aí você lembra daquela voz dizendo: você é forte. Menina bonita não chora. Mas olha o que diz essa bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Como que eu traduzo isso para o nosso empreender? Eu olho para esse ponto daquele choro, daquilo que eu não sei, da minha limitação, da onde eu patino. Quando eu abro a boca, quando eu choro, quando eu falo, quando eu abro a boca, quando eu expresso o meu incômodo. O que é um choro para uma criança? Ela está expressando um incômodo. Observe uma criança, quando ela está lá, amamentada, com fralda trocada, ela está bem, ela está lá, só na paz. O que ela chora quando ela não sabe falar? Ela chora para comunicar um incômodo. Mas nós fomos treinadas para não falar os incômodos. Então, quando você fala os seus incômodos, alguém vai poder te ajudar, você será consolada. Um exemplo disso, né? Eu trabalhei com doce, com bolo e doce muito tempo. E tive confeitaria, fechei confeitaria, muitas coisas aconteceram. E o que aconteceu? Eu precisei abrir a boca. Porque todas as vezes que eu quis fazer as coisas do meu jeito, a confeitaria que eu fechei foi por uma parceria mal organizada, mal alinhada, mal acordada. Eu não consegui buscar ajuda, minha arrogância não me permitiu. Quebrei a cara, quebrei as finanças, quebrei cara, coração e bolso. Entende? Não precisa ser assim. Precificação é um dos pontos mais assim que as boleiras têm dificuldade, que as confeiteiras, as pessoas que trabalham com coisas manuais têm dificuldade. Não é só calcular custo do produto, minha gente. Não é. Mas as pessoas têm dificuldade. E aí o dinheiro não vem, não prospera. Eu vendo, mas nunca é o suficiente. A gente se torna escravo do nosso negócio. Porque não sabe precificar. E não abre a boca para falar onde eu estou errando. Alguém pode me dizer? Ah, bem-aventurados que choram, bem-aventurado aqueles que expõem a sua vulnerabilidade, porque serão consolados. Próxima bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Tá fazendo sentido aqui para vocês? Parece muito fora da caixa. Falar das bem-aventuranças no nosso empreender. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Fome e sede de justiça. Esse é um ponto que, assim, quando você tem fome e sede de justiça, normalmente você já está com a parte... Deixa eu fazer... Ai, peraí. Aqui tem, ó, o de ontem. Normalmente, aqui, ó, quem você já tá com a sua integridade assumida, você já se sente inteira, você já não pensa que falta nada, você já tá mais bem resolvida com a sua história, tá? E aí você vai para o seu fazer. Eu vou empreender, eu vou vender sabonete, eu vou vender chocolate, eu vou vender bolo, eu vou vender minha hora fazendo unha, eu vou vender alguma coisa, eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo que eu sei de melhor. Bem-aventurados que têm sede, fome e sede de justiça, é quando eles vão integrando quem ele é e o que ele faz, e ele consegue colocar o valor no trabalho dele. Ele consegue fazer uma troca mais equilibrada. Ele reconhece o seu valor, ele reconhece que ele faz tem valor, e ele reconhece quem ele é, ele reconhece o seu alto valor, sua autovalorização. Ele não faz mais autodepreciação. É uma pessoa que não fica mais se julgando, se condenando, se julgando insuficiente, incapaz. Ela reconhece as suas limitações e aí ela consegue fazer o seu melhor. A troca começa a se tornar mais equilibrada e a fome e sede de justiça começa a nascer dentro. É justo que eu busque minha recompensa. Essa fome é a fome da ambição. Ambição e ganância são coisas diferentes, tá? A ambição é aquele movimento que me promove para mais. É aquilo que eu olho para frente, eu quero. Eu vou atrás daquilo, eu vou me tornar melhor no que eu faço para poder servir melhor a vida do outro, porque eu já me reconheço inteira. Eu vou gerar mais valor para a vida do outro. Quanto mais eu gero de valor para a vida do outro, a partir daquilo que eu entendo que é valoroso para mim, mais esse valor vai sendo reconhecido e a justiça vai se fazendo por natureza. Qual é o grande engano e qual é o grande problema? Que a gente tem pressa. A gente quer o fruto. Mas tem o processo da semente, da semeadura, de cuidar, do plantio, de regar. Entende? Então, esse movimento de ter fome e sede de justiça é consigo, é justo que eu faça o meu melhor para receber o melhor. E se eu não estou recebendo o melhor, se não é aquilo que eu ainda espero, não é culpa do outro. É você olhar para essa fome e essa sede dentro de você. Será que eu estou dando o meu melhor mesmo? Será que eu estou fazendo o meu melhor com o que eu tenho na mão hoje? Ou eu ainda estou olhando para trás, ouvindo aquela vozinha de que você não faz nada direito? E quando faz algo direito, não fez mais do que sua obrigação. Nunca você foi boa o suficiente. Aquela pessoa que fica buscando mais um curso, mais um não sei o quê, eu sou essa. Eu estou nesse movimento de olhar para mim. Mais um curso e mais um curso.
Porque tudo que eu fazia, apesar de bem feito, nunca era o suficiente. Qual é a recompensa que eu tinha quando eu fazia algo muito bem feito? Talvez você também tenha vivido isso. A recompensa é não apanhar, porque se fizer mal feito, apanha. Entende? Então, quando a gente tem dificuldade de cobrar, de falar o valor do nosso trabalho, do nosso serviço para um cliente, é porque nem eu me reconheço merecedora. Nem eu me reconheço inteira, pronta, preparada para fazer aquilo. Eu ainda não tenho sede de justiça. Eu tenho sede de reconhecimento, tenho uma carência emocional. Entende? Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. O que isso tem a ver com o nosso empreender, minha gente? É auto-perdão, auto-compaixão. Para a gente poder, então, transbordar para o outro essa misericórdia, essa compaixão. Esse movimento dessa bem-aventurança aqui, ela vem de encontro com o ciclo da inclusão, o ciclo virtuoso do amor, que é aceitar, incluir e desapegar. Eu aceito as pessoas e as situações como elas são e foi. Eu incluo no meu coração e tomo dessa inclusão um aprendizado que me fortaleceu para me tornar quem eu sou hoje. E eu me desapego das mágoas, dos excessos, porque agora eu me permito seguir adiante. Eu trago comigo que é o aprendizado e deixo a dor, eu não preciso ficar ressentindo a dor. Eu olho com compaixão para mim e olho com compaixão para o outro. Eu me perdoo naquela situação e perdoo o outro. Porque cada um estava num nível de consciência. Entende? Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Olha que linda essa bem-aventurança. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Minha gente, olha o que a gente está falando aqui. Quando eu tô livre dos excessos, quando eu tô de bem comigo, com o meu espelho, quando a minha autoestima, minha autoconfiança, quando eu me valorizo, quando eu enxergo em mim as minhas fraquezas, minhas debilidades, minhas limitações, quando eu tô inteira, quando eu me sinto inteira, mesmo parecendo que algo me falte, eu busco aqui, ó, eu vou fazendo o que eu preciso fazer e vou me conectando com pessoas que Deus, o Criador, vai colocando no meu caminho. Aquilo que eu sinto que falta não tá mais aqui na fonte, tá aqui, ó. Olha o que ele fala. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Que Deus é esse? Não é aquele Deus conceitual. É o Deus, é a centelha divina que habita o outro. Eu consigo ver para além do físico, do rótulo. Não é mais um fornecedor ou um cliente, é uma centelha. É uma alma. Um negócio tem alma, minha gente. E os clientes que chegam para esse negócio também têm alma. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Aquele que tem a retidão no teu coração verá a Deus nas suas mais infinitas faces. Cor de pele. Entende? Ele está ao nosso redor o tempo inteiro. O que muitas vezes acontece é que a gente não se despoja dos excessos. Os fantasmas do passado ficam nos acompanhando. E quando a gente olha uma pessoa que nos remete a uma memória, pronto. Aquela pessoa deixa de ser ela para você, porque o seu filtro mental agora vê
aquilo que você enquadrou ela, o rótulo que você deu nela. Eu vou dar um exemplo disso, né? Eu já quebrei meu pé uma vez e eu andava de moto. As pessoas associam a minha quebra de pé com andar de moto, porque as pessoas associam motoqueiro é tudo maluco. Tem muitos, mas eu não era essa. Eu não sou uma motoqueira qualquer. Meu nome é Luana. Eu caí dentro do quintal da minha casa. Eu andei 20 anos em cima de uma moto e nunca sofri um acidente grave. Eu caí na pista em óleo, fazendo uma curva devagar, não me machucou. Eu já caí parada de barbeiragem, tentando estacionar a moto, mas eu nunca sofri um acidente grave, eu não ficava costurando o trânsito, enfim. Então, quando uma pessoa fala, motoqueiro é tudo louco, tá enquadrando, não conhece, não sabe da história do outro. Entende aqui a pureza do coração? A gente tem que parar de colocar as pessoas no mesmo balaio. Porque cada um é único e singular. E assim é o seu fornecedor, o seu cliente. Tá? Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que riqueza, eu falei para vocês lá no comecinho do nosso estudo e repeti isso algumas vezes. Todas nossas ações promovem algo. Ou promovem vida, ou promovem morte. Aquilo que não promove vida, promove a morte. E não é a morte física, a gente sabe disso. Mas muitas vezes a gente sepulta vivo pessoas que foram contra algo que a gente que frustrou uma expectativa nossa. Belo adulto mimado que sou, né, quando faço isso. Então, quando a gente olha para a promoção das nossas ações, gente, vamos olhar para os 4 acordos, né? Um deles, se eu tô dando o meu melhor para servir a vida do outro no meu empreender, a nossa atitude vai promover vida. Não quer dizer que a gente não vai errar. Pode ser que a gente erre. A grande questão do erro, por isso é interessante o bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, é porque a questão do erro está na intenção do coração. Eu errei de propósito. Eu errei porque eu queria fazer mal para essa vida. Entende? A gente pode errar. Normal. O erro faz parte da condição humana. Agora, você, nas suas ações, no seu empreender, está promovendo o que para a vida do seu cliente? O que você está contribuindo para ele? O que você está trazendo e contribuindo com a sua própria vida através do seu empreender? Eu lembro quando eu fazia docinho, né? Uma vez eu estava na minha casa, eu trabalhava na CLT e fazia doce no final de semana, né? E eu pagava a minha filha, pagava as amigas da minha filha para dobrar forminha. Sempre tinha um trabalho assim mais manual para fazer, que fazia tomar meu tempo, né? E aí eu tava lá boleando os docinhos e aí minha filha falou assim: "Nossa, você não cansa?" Aí eu falei: "Se eu pudesse, eu faria isso a minha vida inteira." Eu lembro dessa frase. E aí, depois, quando eu tava na confeitaria, que aí eu tava mais sozinha, né? E eu tinha lá uma ajudante na parte da tarde e eu tinha 2 ajudantes na parte da tarde. E aí, na confeitaria, eu tava mais tempo sozinha, eu falava quando que eu queria fazer isso pelo resto da minha vida. Eu comecei a pegar um ranço de ficar boleando docinho.
Aí eu falei, bom, isso é uma parte que eu posso ensinar uma pessoa a fazer. E aí a gente está falando aqui de promover a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E deixa eu te contar uma coisa. Tinha gente que comia o doce que eu fazia e falava que era como comer um pedacinho do céu. E aí isso tá naquilo que você faz, com o amor que você coloca, com a intenção do seu coração. Tinha uma frase da minha avó que era quase que o slogan da minha confeitaria, que como que é? Eu agradecia as pessoas que me encomendavam de mim, eu falava obrigada por me permitir adoçar a sua vida. Minha avó falava, bora adoçar a vida, bora adoçar a vida, ela falava, quando ela fazia os doces e sobremesa, e aí era domingo, almoço na casa dela, ela falava, bora adoçar a vida, era a frase que ela usava, né? Bora sou eu, ela não falava bora não, ela falava vamos. E aí, isso é uma promoção. Quais são as atitudes que você está promovendo no seu negócio? Qual é a tua intenção? Será que você é vista como uma centelha, uma chama, uma luz? Entende? Ó, bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Porque a gente faz e promove milagres, pequenos milagres na vida das pessoas. A gente às vezes espera coisas grandiosas, nossa, gigantescas. Não precisa. Às vezes é só um bom dia, às vezes é só resgatar aquele cliente. Teve uma cliente uma vez, né, que eu ofereci algo para ela e ela não comprou, não fechou. E aí depois eu falei com ela de novo. E aí ela fala assim para mim, nossa, ainda bem que você não desistiu de mim. Muitas vezes a gente não resgata a conversa com o cliente que nos falou não em algum momento, porque a gente acha que vai ser importuno, a gente acha que vai estar incomodando, mas não é. Muitas vezes aquela pessoa, naquele momento, ela não tinha condição inclusive emocional, espiritual, não tinha condição financeira, não importa, ela não tinha condição. Mas no momento que você volta a falar com ela, não é sobre o dinheiro dela, a reta intenção do teu coração sente qual é a intenção do coração do outro. Entende? Então, promovam a paz, o amor, a vida, através do seu empreender. E vocês serão chamados filhos de Deus. Tá? E por fim, a última bem-aventurança que diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muitas vezes a gente é perseguido, né? Quando eu estava tratando de relacionamentos abusivos aqui no meu perfil, eu recebia muita crítica do que eu falava, porque eu falo coisas fora da caixa. Eu ainda acredito, eu passei por isso e sei que o caminho de qualquer mulher sair de uma relação abusiva é autorresponsabilidade. Eu usei isso no meu empreender, né? Fui empreender para poder me fortalecer emocional e financeiramente e me tornar responsável de mim mesma. Esse fortalecimento veio a partir da porta do empreendedorismo. Não tem como uma pessoa que se mantém na postura de vítima empreender. Porque quando ela vai para a postura de vítima e vai empreender, ela acha que o direito, ela acha que o cliente tem a obrigação de comprar, ela acha que o fornecedor tem a obrigação de dar desconto, ela acha que 10 mil coisas, sabe? Ela acha que a pessoa tem que dar o prazo para ela pagar. Ela acha que o mundo tem o dever com ela. E não tem. Qual é a parte do equilíbrio, né? Então, eu fui muito criticada, digamos assim, né? Quando eu estava falando de relacionamento abusivo. E eu sou muito criticada quando eu estou em rodas de conversa, quando eu ia falar do livro. Enfim, eu sou bastante disruptiva em algumas coisas. Isso gera um desconforto nas pessoas. E tá tudo bem. Que julguem, que me persigam, que
Mas se eu olho para todas as bem-aventuranças anteriores e eu estou na retidão do meu coração, fazendo aquilo que eu acho que é promoção de vida para as pessoas, que é o meu ponto de contribuição, daquilo que eu vivi, qualquer um pode falar o que quiser de mim. O que não pode acontecer é você tomar isso para você. O que não pode acontecer é eu olhar para isso e me diminuir, como muitas vezes eu fiz. Me calar. Eu gerei desconforto no outro, é melhor eu nem me posicionar. Não. O outro pode falar o que ele quiser. Deixa que fale. Quanto mais ele fala, não é sobre você, é sobre ele. A gente não precisa ser o lixo emocional do outro, o latão. Quando uma pessoa estoura, explode, fala, e quando uma pessoa está no movimento de falar contrário àquilo que você está falando, não é sobre você, abençoada. Não é, é sobre ele. Alguma coisa que você falou mexeu numa ferida dele e ele não sabe lidar com essa emoção e ele vai tentar te atacar. Mas bem-aventurados que sofrem perseguição por amor e justiça, por amor à justiça. Por quê? Deles é o reino dos céus. Olha que projeto ousado esse meu, né? Eu quero apoiar e dar essa condição da mulher se fortalecer emocional e financeiramente. Para aprender a se posicionar. Se ela quer continuar na relação abusiva, se não é só uma mulher aprendendo a se posicionar. Tem mulheres que vivem relações abusivas que não vivem violência física. E ela quer continuar naquela relação. Ela aprende a se posicionar, tudo muda. O outro muda quando você muda. O ambiente muda quando você muda. O que eu acredito do lado de cá é que quando tem violência física, não tem mais jeito. Isso é o que eu acredito. Tem muitos psicólogos, muita gente por aí que acredita que é possível dar jeito. Eu não acredito mais. Tocou a mão, desrespeitou, violou a integridade física do outro, já era. Não tem mais jeito. Mas qual era o meu... Olha só, eu tenho sede e fome de justiça e amor pela justiça. Dentro do meu empreender, eu vou ou não ser perseguida? Eu vou. Tá claro para mim. Inúmeras pessoas que eu conheço falam para mim, você tá mexendo em vespeiro. Entende? Só que eu quero que as pessoas conectem com o lado doce da vida a partir do empreender. Para isso elas precisam se posicionar. E se posicionar dói para elas e para o outro que não está habituado, porque normalmente a mulher é aquela que cala, que consente, que engole o choro, né? Mas é só a gente olhar para fora, é só a gente olhar para os números, é só a gente olhar para os índices de violência crescendo. Alguma coisa não está certa com tantas políticas e leis. Entende? Então, quando eu olho para bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, deles sairão o reino dos céus, estou no caminho então. Estou no caminho. Estou plantando minha sementinha. Beleza? Tem uma última bem-aventurança aqui, que ela é mais de um contexto religioso, aí eu não vou trazer ela, tá? Para o nosso empreender. Mas quem quiser saber todas as bem-aventuranças, está lá em Mateus 5, de 3 a 12. Faz sentido isso aqui para vocês? Comenta aqui para eu saber como é olhar para a bem-aventurança no seu negócio. Como é olhar para bem-aventuranças no seu negócio. O livro traz o título O Poder de Deus na Fraqueza. Eu concordo que tem muito poder na fraqueza, mas qual é a recompensa quando a gente supera essa fraqueza? Por isso que eu trouxe as bem-aventuranças, tá? Bom, estamos no dia 35, amanhã é dia 36, e assim vamos. Estamos caminhando para o fim.
Lembra que segunda-feira vai ter Masterclass de novo, 19 horas, com o tema clientes, tá? Clientes. Como encantar clientes, fidelizar clientes. A gente vai falar só de clientes, tá bom? Ai, meu Deus, tá caindo meu celular. Então é isso, ó. Um beijo grande no coração de vocês. E quem quer acessar a Masterclass, dê o link. Vai lá no link da minha bio e entra no grupo VIP do WhatsApp, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Tchau!